Podem abrir no texto que nós lemos na liturgia, o tema da nossa reflexão, a necessidade da comunhão cristã na comunidade local, a necessidade da comunhão cristã. Meus irmãos, vamos ler novamente o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos orar. Nosso Senhor e Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra. Suplicamos ao Senhor que o Senhor nos dê o devido entendimento de que o Senhor fala por meio da Tua Palavra e por meio da pregação da Tua Palavra, independente dos veículos utilizados, que o Senhor baixe as nossas guardas, que o Senhor acesse o nosso coração, que o Senhor faça a Tua vontade ser cumprida em nós. Que o Teu Santo Espírito faça as devidas aplicações à medida que a Tua Palavra é exposta. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perceber o valor da vida cristã, da comunhão cristã, as necessidades que temos uns dos outros, a vida de comunidade, ó Deus. E graciosamente o Senhor nos conduza, por meio das Tuas mãos graciosas, pelo agir do Teu Santo Espírito, para moldar o nosso coração, a nossa vida, conforme a Tua vontade, ó Deus. Temos tantas preocupações e compromissos, mas rogamos a Ti que o Senhor aquiete o nosso coração nesse momento e possamos dedicar como reverência e amor a nossa atenção ao Senhor. Deus, fala conosco por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira parte, na verdade esse sermão ele foi feito para ser uma parte só, mas como ele foi desenvolvido de forma mais extensa, então nós refletimos sobre ele num primeiro momento, eu acho que o dia 7, nós tivemos uma reflexão aí. Eu não sei bem onde foi que nós paramos, então eu vou fazer uma introdução aqui. Eu modifiquei algumas coisas, mas vou fazer uma introdução aqui, tentando perceber onde foi que nós paramos, mas caminhando um pouquinho, até mesmo porque as crianças também estão novamente aí com o guia do sermão. O fato é que esse texto sempre me fascinou desde o início da minha caminhada cristã, porque eu achava muito difícil viver essa realidade aqui. Parecia uma realidade muito utópica, né? Muito fantasiosa. O que é muito contrastante com o fato de que esse livro é o único livro de Atos, o único livro do Novo Testamento que é um livro histórico, né? Que relata acontecimentos ao longo do desenvolvimento da vida dos apóstolos aí, da edificação da igreja. Então, sempre eu achei muito fantástico o relato desse texto, porque mostra a simplicidade e a unidade dos santos, aqueles que receberam a nova vida de Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, meus irmãos, olhando para essa realidade, nós encontramos inúmeros obstáculos para vivenciá-lo, inúmeros. Apesar de ser uma realidade tão simples, apesar de ser uma experiência de vida tão simples, o que parece muito contraditório, nós encontramos inúmeras e inúmeras dificuldades para experimentar a simplicidade dessa vida aqui, uma vida desprovida daquilo que a sociedade, o mundo
coloca sobre nós como sucesso, como valor, como satisfação, como fama, como entretenimento, né? Para viver isso daqui, parece que nós precisamos, exige muito de nós. Então, sem dúvida alguma, a vida cristã, ela exige de nós, de fato, exige muito. Nós já refletimos sobre isso aqui, de que tudo que é precioso, tudo que realmente tem valor, custa algo, custa alguma coisa, será cobrado algo de nós. Nós não dedicaríamos a nossa vida, a nossa energia, as nossas afeições por algo que nós não vemos valor. Então, diante disso, a grande questão é simplesmente se nós encontramos valor ou não naquilo que está sendo cobrado de nós. Nós encontramos valor no fruto do nosso trabalho, por isso nós trabalhamos tanto. Nós encontramos valor na nossa família, por isso que nós nos sacrificamos tanto pela nossa família, pela criação de filhos. Parece tantas vezes que nós estamos perdendo tempo, gastando voz à toa, gastando energia à toa, gastando recursos à toa, e nós recebemos absurda gama de ingratidão. Essa é a relação comum de pais e filhos, né? Mas por que nós continuamos a fazer isso? Porque nós vemos valor nisso. Nós encontramos valor naquilo que nós fazemos. Então, se nós encontramos valor em algo, naquilo que é cobrado de nós simplesmente faremos isso. Quando nós pensamos sobre a vida cristã, nós entendemos que a salvação não nos custa nada. É fruto de graça. E, ao mesmo tempo, nós somos completamente imerecedores. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala justamente disso, não por obras. A fé não é conquistada por nós, ela não veio como fruto das nossas obras, não há nada que nós possamos fazer e que nós possamos bater nos portais da eternidade e dizer: Senhor, deixa-me entrar, Senhor, eu mereço. Nada. É pura graça. A fé é fruto da graça imerecida. E ao mesmo tempo ela exige tudo de nós. A salvação não nos custa nada, mas ao mesmo tempo ela exige tudo de nós. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Marcos 8, 34. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, aí sim, salvá-la. Pensando nessa reflexão e contrastando com a alegoria do John Bunyan, né, no livro O Peregrino, nós encontramos os dois primeiros personagens ali que se encontram com um cristão obstinado e o vacilante. Então, nós sabemos que existem muitos obstinados ao longo do caminho. Muitos obstinados. Talvez existam alguns aqui, e a grande maioria de nós, aqueles que já foram alcançados pela salvação, outrora foram obstinados. Nós sabemos que existem muitos. Mas também, irmãos, existem muitos vacilantes. Aqueles são aqueles que parecem estar dispostos a percorrer e perseverar durante o caminho até o encontro com o Senhor Jesus Cristo, mas tão logo a fé lhes cobre algo, rapidamente eles deixam o caminho. São vacilantes, é assim que o John Bunyan descreve. No momento que aparecem as primeiras dificuldades, no momento que aparecem as primeiras cobranças, e é interessante que as cobranças do Evangelho, as cobranças da fé, não é para que nós tenhamos algo, mas é para que nós deixemos algo. Sempre é assim. Ela não nos exige que nós tenhamos mais fardo, mais atributos. Ela exige o contrário. Ela exige que nós sejamos despidos, que nós abramos mãos, que nós larguemos alguns compromissos. E a grande questão é justamente essa. Muitos consideram
que aquilo que Deus exige de nós para segui-lo, para obedecê-lo, é elevado demais, é demasiadamente pesado. Porém, o problema é justamente o oposto. Porque a fé, irmãos, a fé, ela não exige que nós tenhamos, mas que nós deixemos algo. E se nós encontramos valor na vida cristã, nós simplesmente entenderemos que vale a pena abrir mão de algumas listas, de alguns compromissos, para estar ao lado de Deus, na simplicidade daquilo que Ele requer de nós. Ser evangélico é difícil, ser cristão é difícil, viver a vida da igreja é difícil. Parece que existem duas listas sendo contrastadas. A lista que Deus exige de nós, que não é para nós nos vestirmos, mas primeiro nos despirmos, abrir mão, negarmos a nós mesmos. Mas parece que existe uma lista que é criada por nós, compromissos que são criados por nós, e nós não estamos dispostos a abrir mão das nossas vaidades, desses compromissos, dessa lista. Então nós temos que ver qual lista tem maior valor. Quais exigências têm mais valor? Aquilo que Deus coloca diante de nós, que no final das contas não é para que nós tenhamos, mas para que nós deixemos. E aquilo que o mundo coloca para nós, que é aquilo que nós devemos ter, devemos ser, devemos buscar. E os vacilantes são aqueles que iniciam o caminho, iniciam a trajetória e de repente, num determinado momento da peregrinação, algo é cobrado. Então, ele olha para essa lista que ele criou, em que ele vê satisfação, contentamento, alegria, riqueza, sucesso, notoriedade, fama, gozo. E ele percebe que Deus requer que ele abra mão dessa lista aqui. E aí nós precisamos ver qual a lista que tem mais valor para nós. E aí, invariavelmente, irmãos, quase que invariavelmente, nós não abrimos mão das listas que nós criamos. E esse é o grande problema. Nós queremos fazer uma amálgama, sabe? Nós queremos unir o mundo com a devoção a Deus. Unir os prazeres da nossa carne com a devoção a Deus. E não dá. Simplesmente não dá. Então, embora a vida cristã seja absurdamente simples de ser vivida, de ser experimentada, são valores opostos. Os valores da nossa carne, os valores desse presente mundo e os valores de Deus. Então, nós precisamos nos despir dos nossos próprios valores, das nossas próprias riquezas, dos nossos próprios compromissos. Aí sim a gente vai perceber que, olha, a vida cristã, ela não exige que nós sejamos alguém para sermos amados, que nós nos pareçamos com alguém para sermos queridos. Na verdade, o amor cristão é completamente incondicional e a nossa grande luta vai ser exercer a incondicionalidade para amar uns aos outros. Essa é a grande luta. E não vai querer, você tem que ser perfeito para eu lhe amar, você tem que ser cheiroso para eu lhe amar, você tem que ser bonito para eu lhe amar, você tem que vestir essas roupas para eu lhe amar, você tem que ter tanto na conta, você tem que ter tanta notoriedade. É o contrário. Apesar disso tudo, eu tenho que lhe amar. Essa é a grande luta da comunhão cristã. E essa é a beleza da simplicidade da vida do Evangelho de Cristo Jesus. Então entenda, quando os anseios do nosso coração não se tornam concorrentes da devoção a Deus, da devoção que nós deveríamos dedicar somente a Deus, não há nada mais simples do que a vida cristã. Nada. Observe o texto que nós lemos. As posses não têm domínio no nosso coração. À medida que o irmão tem necessidade, eu simplesmente abro mão. É simples demais. As riquezas não tomam o meu coração. Aquilo que o mundo reputa por sucesso, por prosperidade. Para a gente, sucesso e prosperidade é edificar Cristo na vida do irmão. É isso. E se necessário for, eu simplesmente abro mão do meu conforto, das minhas facilidades, mas
Percebe como é difícil abrir mão do nosso conforto, irmão? Não é difícil? É difícil demais. Por quê? Porque as suas raízes estão cravadas no nosso coração, na nossa vida. As facilidades são muito atrativas para nós. O sacrifício não tem glamour algum. Sabe? Não existe nada de romantismo aqui, irmãos. Nada. Nós lemos esse texto e simplesmente não existe romantismo. Sabe o que é que eu estou querendo dizer? Quando, por exemplo, você assiste esses filmes românticos em que o herói dá a vida pela donzela e o herói ele levou um tiro, ele levou uma facada e o sangue está jorrando. Mas os gemidos dele parecem cânticos românticos, né? O sangue não tem nenhum horror. A morte é bela, não é? Você fica mais encantado com aquela cena romântica do que com um ato ali. A sua vida está sendo esvaída, a sua vida está sendo tomada, as dores estão penetrando seus nervos. E aí é tudo romântico. Mas não é assim, não. A vida cristã exigirá sacrifício, sim, e a dor dói, e o sangue é horrível. E cada suspiro agonizante é a vida sendo tomada. Então nós vamos sendo espoliados, sabe? As nossas listas, os nossos compromissos serão removidos de nós. Removidos. Aquilo que você entende por sucesso, pode descartar, não vale. Não vale. Aquilo que você entende por satisfação, contentamento, gozo, pode descartar. Não vale. Os aplausos que você espera das pessoas ao seu redor, pode jogar fora. Não lhe edifica, afaga o seu ego, faz você achar que você é alguém quando você não é nada, nem ninguém. E essa é a grande questão. Na vida cristã, é um inteiro e completo oposto e contradição, mas na mais absurda unidade. O rico caminha e cresce com o pobre. O letrado é ensinado pelo iletrado. A diversidade não é motivo de divisão, mas de beleza e de riqueza entre irmãos. É isso que nós desfrutamos. O texto que serve como base aqui destaca justamente isso. Essa realidade. Atos dos Apóstolos é simplesmente o cumprimento da profecia do Senhor Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 16. Os meus compromissos não prevalecerão diante do avanço da igreja. Os meus valores não prevalecerão diante do avanço da igreja. A igreja avança. E nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo através do relato de Atos dos Apóstolos, edificando a igreja do Senhor. E à medida que ele vai juntando o povo dele, esse povo tem tudo em comum, abre mão dos seus valores, dos seus compromissos, e o desenrolar é justamente isso, a igreja do Senhor vai sendo edificada. Não é a minha igreja, não é o meu império, não é a minha escola, a minha faculdade, a minha empresa, a minha estabilidade, os meus sonhos, os meus compromissos. A igreja é o centro. É a igreja do Senhor que vai sendo edificada. O meu trabalho, a minha família, os meus estudos têm que cooperar para isso daqui. Para a igreja do Senhor ser edificada. Para a igreja do Senhor ser edificada. A igreja é o centro, porque é o local de encontro com o Senhor. E nós testemunhamos disso quando nós experimentamos essa unidade. Irmãos, observam como é difícil viver essa unidade, não é? Muitos de nós sequer nos conheceríamos ou desenvolveríamos relações se não fosse a igreja do Senhor. Muitos, nós somos tão diferentes. Quem ia gostar de você, fala a verdade? Quem ia gostar de você? Eu mesmo não gosto de mim. Eu não gostaria de mim. Eu não queria ser o meu amigo.
Eu não queria ter amizade comigo. Às vezes eu deixo de olhar no espelho, porque senão eu dou um soco no espelho. De tanta raiva que eu tenho de mim. Apesar da minha feiura, sabe? Apesar da minha feiura, apesar das minhas particularidades repulsivas, o que nos une é o sangue do Cordeiro, é o Espírito Santo, é o compromisso de continuar caminhando, apesar dos declives, apesar dos obstáculos, apesar das curvaturas, apesar dos perigos, apesar das armadilhas, nós simplesmente caminhamos, porque nós não podemos amputar um braço, uma perna. Nós somos membros do mesmo corpo e nós chegaremos lá juntos. Romanos 12, versículo 5, descreve justamente essa beleza e retrata algo que talvez nós nos esqueçamos, irmãos. Nós, com muita facilidade, desse organismo vivo que é o corpo de Cristo Jesus. Uma mão não pode dizer para outra que ela não é parte do corpo, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, ou o olho não pode dizer para o nariz, ou a orelha para o braço, não pode dizer, porque eles são um, e um não pode dizer para o outro que eu não preciso de ti, porque cada um tem a sua necessidade. Então, essa realidade bíblica mostra que a igreja é esse organismo vivo e interdependente. Nós fomos feitos de tal forma que precisamos uns dos outros. E essa necessidade que nós temos uns dos outros é a grande evidência de conversão. Eu preciso do meu irmão. A minha boca precisa da minha mão. A minha mão precisa do meu braço. O meu braço precisa do meu ombro. Eu preciso do meu irmão. A falta de entendimento disso é uma das grandes evidências de que talvez o Espírito Santo não habite no meu coração. Porque uma coisa que Atos dos Apóstolos mostra de forma muito clara é que não existe vida cristã solitária. Não existe. Não existe vida cristã independente. Nós criamos muitos termos, bonitos até, para esconder a feiura dos nossos pecados. Por exemplo, nós não podemos dizer que nós somos egoístas, nós dizemos que somos reservados. Né? Eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa reservada. Né? Nós não dizemos que nós não somos hospitaleiros, nós simplesmente dizemos que a nossa família é muito reservada. Então, nós criamos termos muito bonitos para esconder a feiura do nosso egoísmo, a feiura do nosso pecado. E quando nós fazemos isso, nós nem sabemos, mas nós continuamos vivos, mas nós criamos uma vida deficiente de nutrientes. Somente no meio do corpo de Cristo nós temos acesso aos nutrientes, que são justamente o compartilhamento dos dons que Deus derramou sobre os santos, onde nós somos edificados por pessoas imperfeitas, assim como nós, e de alguma forma essas pessoas imperfeitas deixam ainda mais evidente a perfeição do agir do Espírito Santo de Deus, porque em comunhão com ela eu me torno mais parecido com Cristo, até mesmo pelo simples fato de ter que aguentá-la. Não é não? Não edifica paciência assim? Ter que suportar alguém, não é? Edifica paciência, eu tenho que suportar a pessoa, eu tenho que suportar as suas particularidades que não me entram, e da mesma forma alguém tem que me suportar também. Mas isso deveria ressaltar não a nossa feiura, mas a grande beleza do Espírito Santo de Deus que edifica em nós o caráter de Cristo, mesmo unido a pessoas imperfeitas, assim como eu, e assim como você. Essa é a beleza. O Senhor Jesus Cristo só exige perfeição de nós na consumação, irmãos. Ele não exige perfeição agora. Nós tentamos, né? Nós botamos uma roupa bacana, um perfume legal, uma maquiagem legal. Nós tentamos parecer perfeitos, moralmente ilibados, equilibrados, irrepreensíveis de todas as áreas. Não dá. E às vezes nós não sabemos, mas nós estamos pautando a medida que nós queremos ser cobrados.
Por isso que legalistas são cobrados aqui, ó, lá no topo. Não pode errar nenhum momento. Porque ele mesmo mostra o tamanho da medida que ele quer ser cobrado. Eu sou perfeito. E Jesus Cristo não cobra isso de nós. Então, não faz parte da medida para desenvolvermos comunhão uns com os outros a perfeição, porque nós não somos perfeitos e só seremos perfeitos na consumação de todas as coisas. O novo nascimento fez algo em nós e nos tornou dependentes uns dos outros. Essa é a dupla unidade ou união mística que é realizada na conversão. Quando o Espírito Santo muda o nosso coração, quando ele nos regenera, ele nos une a Cristo. Por isso que o Senhor Jesus diz que Paulo fala com toda a autoridade que nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nada. Por isso que o Senhor Jesus declara que Satanás não pode tragar os seus de suas mãos, ninguém pode tomar os seus de suas mãos, porque estão seguros em Cristo Jesus. Por causa dessa união, nós somos um com Cristo. Sim. Nós somos feitos um com Cristo de uma forma mística, misteriosa, difícil de ser descrita, mas também existe outra união que é realizada, que é uns com os outros. Nós somos feitos parte uns dos outros. No mesmo corpo, nós nos tornamos dependentes dos dons e habilidades uns dos outros. E essa realidade bíblica mostra justamente esse organismo. Então, a negligência disso, dessa verdade, nos leva ao individualismo. E o grande problema é que nós julgamos que podemos deixar de ser alimentados com alguns nutrientes e trocar simplesmente por outros. Não, eu não vou à igreja não, mas eu vou assistir o culto online. Não, eu não vou participar dessa programação com os irmãos não, mas eu vou ler a Bíblia na minha casa. Não dá. São nutrientes diferentes, são tipos de alimentação diferentes. Nós precisamos de todos eles. Caso contrário, nós vamos continuar vivos por um tempo. Mas quando vier a enfermidade, nós não sabemos se foi falta de ferro, se foi falta de alguma vitamina, nós não sabemos. Aí nós vamos ao aconselhamento, a semelhança do que fazemos algum exame, para entender o que foi que faltou. Ó, sua vitamina tal tá baixa. Ó, o ferro tá baixo. Ó. Como foi que isso aconteceu? Eu não comi tal alimento. Por que eu não comi tal alimento? Né? O grande problema é que muitos não conseguem ou não estão dispostos a fazer essa averiguação. Da onde vem essa falha na minha família? Da onde vem essa disposição errada no meu trabalho? Da onde vem essa minha falta de habilidade na criação de filhos? Da onde vem essa falta de fidelidade, harmonia, unidade no meu casamento? Eu não consigo entender, eu simplesmente não consigo perceber. E a própria insensibilidade, irmãos, falta de sabedoria, falta de entendimento, já é fruto disso. Nós não fizemos aquilo que nós deveríamos fazer. Não fizemos. E é por isso que nós buscamos soluções tão rápidas, sabe? Rápidas. Nós queremos soluções muito rápidas. E soluções rápidas simplesmente não vêm. Então, existem 3 pontos aqui na reflexão. A comunhão é um dos fundamentos da vida cristã. Segundo ponto, eu acho que nós vamos continuar dele, né? A comunhão vive a unidade na diversidade. E o último ponto, a comunhão é uma relação pactual. Então, eu creio que nós já vimos aqui, apesar de ter feito outra introdução, eu creio que nós já vimos aqui o fato de que a comunhão é um dos fundamentos da vida cristã. Eu queria só ressaltar uns pontos aqui, que não refleti na última vez. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, apesar de nós vermos aqui como algo um tópico, né, um pouco romântico demais, parece que é revestido com uma atmosfera muito afetiva, muito bonita, né? Olha que coisa linda.
eles tinham outra realidade, é diferente da nossa, mas o termo utilizado aqui para perseverar dá a ideia de continuar a fazer algo que exige um esforço intenso, um sacrifício contínuo, mesmo envolvendo dificuldades, exige que nós continuemos firmes e perseverantes. Sabe, é nesse mesmo livro, em Atos capítulo 6 e capítulo 7, que nós vemos o primeiro mártir da história cristã. Estevão, diácono da igreja primitiva, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Diante do Sinédrio, ele proclamou o Senhor Jesus Cristo como o justo de Deus e confrontou os líderes religiosos judeus com ousadia profética. E como resposta, ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado. E enquanto as pedras o atingiam, ele ergueu os olhos aos céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7:56. Suas últimas palavras, as suas últimas forças, antes da morte, ele clamou como o próprio Cristo. Atos 7:60. Senhor, não lhes imputes este pecado. E ali nasceu a era dos mártires. Agora, como é possível viver essa vida, irmãos? Como é possível desfrutar de unidade, harmonia e simplicidade da fé com pessoas tão diferentes, com sonhos tão diferentes, com projetos tão diferentes, com realidades tão diferentes? Bom, a gente viu que não é por afinidade, né? Essa é uma palavra pecaminosa. Essa palavra, afinidade, realça mais os compromissos carnais do nosso coração do que atributos divinos, atributos celestiais. Mas nós pensamos que é isso, né? Por isso que às vezes grupinhos são formados na igreja, porque nós nos aproximamos mais daqueles que realçam alguns atributos carnais nossos. Eu preciso ter o ego afagado, então eu vou me aproximar de pessoas que não me confrontem. Pessoas que se parecem comigo. Então, pessoas que se parecem comigo, essas pessoas não expõem as minhas feridas, porque expondo as minhas feridas, as próprias feridas delas serão expostas. Então, elas não fazem isso. E nós ficamos lavando o ego uma da outra, um do outro, né? Isso é fruto de afinidade, isso não é comunhão, isso não é unidade, isso é cumplicidade pecaminosa. Isso é cumplicidade carnal. Nós não vivemos essa unidade por causa de afinidade, mas pelo poder de Deus. Somente desfrutando do agir do poder de Deus, quando nós somos empoderados sobrenaturalmente, nós superamos as dificuldades de relacionamento. Ao invés de olhar para o erro do outro, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para nós. Por que eu não consigo desenvolver relacionamento com o irmão? Porque é tão difícil para mim aceitar que essas características fazem parte da irmã. Por quê? É isso, nós suspeitamos de nós mesmos, ao invés de colocar dificuldades na outra pessoa. Sabe? Nós não damos desculpas e desculpas e desculpas para esconder a nossa feiura. O nosso pressuposto é que nós já somos feios o suficiente, nós já somos maus o suficiente, porque nós conhecemos o nosso coração, existem compartimentos recônditos do nosso coração que nós fechamos, nós não queremos ver de forma alguma, mas nós sabemos que está lá. Nós sabemos. E se nós somos sinceros conosco mesmo e diante de Deus, nós sabemos sim. Nós temos todos os atributos para colocar armadilhas nessa unidade. Então entenda, quanto mais unidade nós desfrutamos, mais nós exibimos o poder de Deus no nosso meio. Quanto mais desarmonia nós exibimos, mais nós mostramos a nossa carnalidade e menos o agir do Espírito Santo. Então, entenda, a comunhão cristã não é opcional. Não depende do meu conforto, não depende da minha comodidade.
eu vou desenvolver relacionamento com o irmão, eu vou abrir a minha casa para o irmão, porque hoje eu estou disposto, hoje eu estou disposta. A prática da comunhão não é opcional. A nossa confissão de fé de 1689 tem um capítulo que fala inteirinho só sobre a comunhão cristã. Mas vamos partir do capítulo 2, do segundo ponto. A comunhão vive a unidade na diversidade. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso. Existem muitas figuras de linguagem nas Sagradas Escrituras. E quando as figuras de linguagem, né, as metáforas, por exemplo, são utilizadas para descrever o que é o povo de Deus, elas sempre mostram que existem as particularidades dessas partes. Elas têm as suas particularidades. É justamente a descrição da diversidade. Mas essas particularidades não devem servir de desculpa para que nós deixemos de desfrutar dessa unidade. Nós somos tijolos para construir um edifício. Cada um é um tijolo com a sua realidade, sua particularidade, mas o objetivo é cumprir o seu propósito de construir esse edifício, sabe? Eu não posso ser uma ruga no corpo, eu não posso ser um membro defeituoso do corpo, entende? E membro defeituoso aqui não é um membro imperfeito, porque imperfeito nós somos. E diga-se de passagem, imperfeição aqui não significa ter pecados. Mas ser membro defeituoso ou ser membro imperfeito significa não cumprir com o seu propósito de forjar a unidade, apesar dos nossos pecados. E as Sagradas Escrituras, ela usa tantas figuras de linguagem que qualquer criança poderia compreender. Na verdade, não precisa nem ser convertido para compreender as figuras de linguagem, muitas das figuras de linguagem utilizadas pelas Sagradas Escrituras. Mas essas figuras, elas são muitas vezes menosprezadas por nós. A metáfora, por exemplo, que Paulo utiliza algumas vezes sobre o corpo de Cristo, nós nunca amputaríamos o nosso pé porque ele tropeçou e machucou o nosso dedo, por exemplo. Eu fiquei com raiva dele, eu vou arrancar esse pé. Nós não faríamos isso. Nós não somos loucos ao ponto de fazermos isso. Mas parece que nós fazemos isso com muita facilidade. Nós matamos um irmão no nosso coração quando alimentamos o ódio, a raiva no nosso coração, por causa de realidades ou atitudes que nós simplesmente não gostamos. Nós fazemos isso. Essa metáfora do corpo, ela descreve duas realidades, duas verdades centrais: a unidade, em que todos são partes de um único corpo e devem exibir essa realidade em suas vidas, e a diversidade, em que cada membro possui dons distintos, embora igualmente necessários para a edificação dessa unidade. Então, entenda, tornar-se um membro amputado e inoperante é justamente a ilustração do que significa não corresponder a essa metáfora. Nós somos um corpo. Você é parte de um corpo. Você não é um membro isolado. Como é que eu exibo isso com a minha vida? Como é que eu mostro isso com a minha vida? Apesar das dificuldades, nós não vamos ler o texto, irmãos, mas em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala muito disso, e eu gostaria de ler só o versículo 21. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, ele diz assim, ó, não podem os olhos dizer à mão, não pode, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, dizer, não preciso de vós. Imagine uma grande orquestra, eu trago essa ilustração no livro, uma grande orquestra cujo maestro é invisível. E numa orquestra, a gente só observa o maestro de relance, não é? Ele está de costas para nós. Imagine que nessa grande orquestra sinfônica, prestes a se apresentar diante de uma multidão tensa e silenciosa para ouvi-la. O palco está tomado de diversos instrumentos impressionantes, violinos, muito bem dedicados,
trombones vigorosos, robustos, flautas suaves, tímpanos retumbantes, harpas discretas, baixos penetrantes, e cada instrumento ele é distinto um do outro, não somente em timbre e em volume, mas também em voz, e à primeira vista, se nós não conhecermos, é fácil nós entendermos que, olha, o violino ele é mais belo, ele vai se sobressair, ele é mais importante do que o oboé, eu não sei nem o que é o oboé, ou a percussão, ele vai tomar os sons sutis da clarinete. Mas quando o maestro ele levanta aquela batuta, a música começa a tocar, então algo maravilhoso acontece. Não há nenhum som fora de lugar, não há nenhuma voz que destoa, cada instrumento, por mais discreto e evidente que seja, participa harmonicamente e parece tão indispensável aquela sinfonia tão bela, tão bem tocada. Nenhum músico toca para si mesmo, cada um lê a mesma partitura, olhando para o mesmo maestro, o mesmo regente, em busca de construir todos uma beleza, algo belo e harmônico. E ainda que toquem notas diferentes, com intensidades e compassos distintos, a unidade não está na igualdade da função de cada um, mas na fidelidade do propósito e na mesma direção. Todos seguem o que o maestro determinou. Todos. E curiosamente, o maestro simplesmente quase que não aparece nos refletores. A sua presença ela é sentida de outra forma, ela é sentida pela ordem, pela dedicação, pela harmonia, pela beleza que é vista naquela diversidade até visível dos instrumentos. O seu nome ainda assim é conhecido, mas a sua glória só é vista pela música que nasce na união de instrumentos diferentes. Essa é a igreja do Senhor, irmãos. A igreja do Senhor é uma grande orquestra, formada por pessoas com dons tão diferentes, com vocações diferentes, com maturidades diferentes. O maestro é o Espírito Santo de Deus, que é visto pela nossa harmonia, pelo exercício dos nossos dons, regulando, organizando, dirigindo e conduzindo sob o cabeça que é Cristo Jesus. É isso que nós desfrutamos aqui. Parece que nada vai dar certo quando nós vemos pessoas tão diferentes. Mas quando nós olhamos para o maestro e lemos a partitura, então nós entendemos. E nós chegamos no mesmo propósito, que é construir essa sinfonia harmônica. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a comunhão é muito mais do que laços afetivos, muito mais do que amizades comuns. A comunhão cristã vai muito além de relacionamentos ordinários. Porque quando nós observamos essa diversidade tão absurda, e quando nós encontramos um erro no outro, um pecado no outro, uma dificuldade no outro, ao invés de condená-lo, nós olhamos para nós mesmos. Será que os meus olhos estão corretos? Se o Senhor estendeu perdão, quem sou eu para estender condenação? Não é essa a postura que nós deveríamos ter? Então nós vamos para o terceiro ponto, e nós entendemos que a comunhão é uma relação pactual. Sabe? Um pacto. Quando um pacto é quebrado, existem sanções, existem punições, não é assim? Se nós assinamos o contrato com alguém e esse contrato é quebrado, punições existem, nós teremos que encarar essas punições. A comunhão na vida da igreja local é o solo preparado por Deus para o exercício da mutualidade que nós vemos na vida da igreja. O que é mutualidade, então? Mutualidade é o compromisso dos crentes de edificarem uns aos outros em amor e fidelidade à palavra, serviço e encorajamento prático. Mutualidade é o compromisso dos crentes de edificarem uns aos outros em amor, fidelidade à palavra,
serviço e encorajamento prático. E esse princípio ele aparece repetidamente no Novo Testamento. São aqueles uns aos outros, sabe? Levai as cargas uns dos outros, suportai uns aos outros, amai-vos mutuamente, consolai uns aos outros, aconselhai uns aos outros, consideremo-nos uns aos outros, uns aos outros, irmãos. Consiste num relacionamento extraordinário, por causa de tudo que exige, mas é experimentado de forma ordinária e simples, no dia a dia, muito além das programações da igreja. Aqui nós apenas celebramos, porque é muito fácil amar uns aos outros aqui, né? Você sabe que vai precisar suportar alguém durante 2 horas e na maior parte do tempo você fica calado, né? As músicas lhe levam a parecer que está diante do coral dos céus, não é lindo ver a igreja cantando, não é? Maravilhoso, parece que tem anjos cantando. Percebe que se você cantar sozinho vai ser a coisa mais feia do mundo. Mas quando a gente canta com a igreja é lindo, não é não? Agora grava só a sua voz. Vai ser um Deus nos acuda. Não é? Por exemplo, eu acho minha voz linda quando eu canto com todo mundo. Aí quando eu vou ouvir na gravação, diz que voz feia, meu irmão. Né? A voz ficou feia, né? Mas quando todos cantam em uníssono, é belo, é lindo, parece que um afina o outro, não é assim? Um afina o outro, um compensa a voz do outro, a falha do outro. Essa é a grande beleza da unidade, irmãos. E é por isso que o próprio ajuntamento nos edifica. O próprio ajuntamento da igreja é um meio de graça. É por isso que Deus, a presença de Deus no meio da igreja reunida é especial e diferente de quando nós estamos fazendo um culto doméstico ou em momentos a sós com Deus, fazendo as nossas devoções particulares. A presença de Deus aqui é diferente. É onde todos nós estamos sob o mesmo compromisso de unidade e edificação. Nós fazemos isso mutuamente, uns aos outros. Então, esse relacionamento, embora seja experimentado de forma extraordinária, ordinariamente, ele só é possível ser experimentado por causa da obra extraordinária do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que é relacionamento? Hoje em dia, os relacionamentos eles são completamente descartáveis, né? A semelhança que nós deixamos de seguir alguém ou bloquear alguém numa rede social, parece que nós fazemos isso na vida comum também. Nós deixamos de falar com uma pessoa e, diga-se de passagem, né? Parece que quando nós bloqueamos alguém na rede social, já fica implícito que nós não queremos relacionamento com ele na vida real. Né? Então, a vida social ela superou a nossa vida real ao tal ponto que criou a sua própria linguagem e a sua própria comunicação. Alguém me bloqueou, então aquela pessoa não quer falar comigo. Então, a gente já pressupõe isso. Então, criou a sua própria linguagem, estabeleceu a sua própria autoridade, que é um grande perigo. Isso mostra que nós não temos caráter, nós não temos personalidade. As pessoas e as ondas e as modas e a cultura nos conduz. Cada um pode fazer a nossa cabeça, cada um pode ditar o nosso comportamento, não é? Quem é que segue a moda? Então, quando nós queremos seguir a moda, nós estamos dizendo que as pessoas determinam a nossa conduta. Nós damos acesso àquilo que, não que nós compreendemos o que é beleza, mas o que eles compreendem o que é beleza. E, meus irmãos, está entre nós. Vocês já viram um bocado de abestado cortando só um pedacinho do cabelo aqui? Tomara que não tenha ninguém aqui. Meus irmãos, que coisa ridícula é aquilo. E quando corta só até aqui, ó. Só até aqui. Vocês já viram isso? Quando eu vi a primeira vez, eu pensei que a pessoa tinha feito uma cirurgia na cabeça. E tinha raspado a cabeça, irmão. Sério. Eu disse, rapaz, essa pessoa fez uma cirurgia. Quando eu vim, tinha do outro lado, não tinha cicatriz nenhuma. Como é que a pessoa raspa até aqui? É uma coisa horrível, de absurdo. Mas como é que todo mundo diz que é bonito e ela acredita? E quando a pessoa é feia, é pior, meu irmão. Sabe, a pessoa já é feia, ainda corta um cabelo marmotoso, estragou tudo.
Mas como é que alguém deforma o que é belo, irmãos, de tal forma e todo mundo acredita que é belo? Como é que pode? A beleza pertence a Deus, irmãos. É Deus que determina o que é belo. Quando as pessoas concebem realidades abstratas e diz que é belo, ela está corrompendo o conceito de beleza determinado por Deus. E a gente nem sabe que isso vem de uma ideologia, de uma filosofia anti-Deus. A gente sequer consegue considerar isso. Então, olha como as pessoas determinam. Olha, agora é a paleta tal, né? Aí eu vou lá, mudo meu guarda-roupa para a paleta tal. Será que a gente não percebe que as pessoas estão simplesmente determinando que podem conduzir e comandar a nossa vida à revelia, apesar de nós? Será que a gente não entende isso? A gente não entende como o mundo ele vai se apossando do nosso coração e modelando, dizendo assim, ó, olha, tenha isso e será feliz. Faça essa viagem e será feliz. Assista esse seriado e será popular. Se comporte dessa forma e terá amigos. Sério? Sério? Olha o que o mundo exige para nós termos amizade. O que é que a igreja exige para ter relacionamento com você? Que você exiba Cristo. É só isso. Só isso. Que você ame Cristo. Você tem que amar Cristo e viver para Cristo. É só isso. Pode vir até com aquele cabelo. Eu acho que não vai durar muito aqui não, alguém com aquele cabelo. É um bullying, né? Bullying. Não dura muito não. Alguns já cortaram cabelo diferente aqui por causa disso. Né? Não dura muito. Ou sai ou muda o corte, né? Por exemplo, se tivesse alguém aqui agora, a pessoa nunca mais voltava, porque todo mundo ia olhar para ela, não ia não? Nunca mais voltava. Ou então, se voltasse, essa pessoa vai ficar. Porque depois dessa vergonha ainda ficou, né? Então essa pessoa vai ficar, né? Mas olha, o mundo exige tanto, sabe? Eu me lembro quando eu quis dar um de gangueiro, sabe? Quis dar um de gangueira e comecei a pichar os muros, né? Pichava. E aí tinha aquela... Cada um tinha uma sigla, né? Os grupos tinham as siglas. E aí tinha aquelas siglas que era mais destacada. Então, todo mundo que começava a fazer pichação queria fazer parte daquela galera. Só que eles cobravam um preço muito alto. Não de valor. Eles cobravam coisas que arriscavam a nossa vida, né? E aí eu disse, rapaz, não vou não. Aí eu fundei a minha própria. Eu já contei essa história pra vocês, né? Eu fundei a minha própria. Era a SE. Só eu. Só eu. Aí o pessoal dizia, o que é SE, cara? O que é SE? Olha, eu vi ali o Tião da SE. Olha ali. Era Tião mesmo, porque era Tião Galinha. Lá em casa matava galinha, né? Era o Tião Galinha da SE. Mas eu não botava galinha, não. Eu botava só Tião. Só que era muito assim mexido, então não dava pra ver que era Tião, né? E aí era SE, SE. Aí quando eu chegava na pracinha do José Valdo Ramos, tava todo mundo reunido ali. Aí a gente ia andar com um caderninho, irmão, pra pegar a assinatura dos outros. Aí, oi, Tião, assina aqui. SE. SE, mas que é SE? Só eu, só eu. Né? Eu disse, rapaz, eu não vou pela cabeça de ninguém, não. Agora, meu ponto aqui, fora a parte, ninguém vai me chamar de Tião, certo? Fora, era o velho homem. Fora a brincadeira, os adolescentes sabem aqui. O quanto custa para vocês fazer amizades na escola? Vocês têm que vestir a roupa tal. Vocês têm que se comportar diferente. O quanto exige de vocês? O que a igreja exige para desenvolvermos relacionamento? Nada disso. Nada. Então a questão é justamente essa, não é? Não é que nós tenhamos que ter algo ou ser algo para fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos nos despir desses valores perversos, sabe? Onde a comunhão com Cristo vale mais do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E nesse âmbito de relacionamentos redentivos, celestiais, que é desfrutado no meio da igreja, nós não nos frustramos e descartamos, porque é assim o relacionamento aí fora.
Nós nos frustramos e descartamos, nós nos frustramos e descartamos, porque nós sabemos que o nosso relacionamento não foi iniciado por nós. Quem foi que me uniu a Cristo? Foi eu? Não, não foi eu. Quem foi que me uniu ao corpo? Fui eu? Não fui eu. Foi Cristo. Então eu não posso me amputar, eu não posso amputar o meu irmão. Então nesse relacionamento não é frustração e amputação. Não é frustração e rejeição. É frustração e superação. Frustração e superação. Frustração. Isso é perseverança. Nós nos frustramos e superamos. Nós nos frustramos e superamos. Isso leva a um amadurecimento. Isso leva ao crescimento. Nós nos frustramos e superamos. Porque o descarte não faz parte dessa relação. O desprezo não faz parte dessa relação. O abandono não faz parte dessa relação. Por isso, entenda, irmãos, nós precisamos compreender o que é ser membro de uma igreja. Significa ser responsável uns pelos outros. Então, quando eu entendo que os meus relacionamentos diz respeito a afinidades, isso diz mais sobre mim do que qualquer um outro que eu repute dificuldade. Diz mais sobre mim, sobre o meu coração. Eu estou na igreja, mas o meu negócio é domingo. Eu gosto de ir domingo à noite. Às vezes eu vou às quartas. A vida da igreja não é essa. A vida da igreja é segunda, é terça, celebramos quarta, é quinta, é sexta, às vezes celebramos sábado e celebramos domingo. Aqui nós cultuamos porque nós passamos a semana vivendo a unidade dos nossos propósitos, dos nossos relacionamentos. A igreja não é um clube em que nós vamos para uma atração, para um momento. Veja o versículo 44 e 45, quando ele diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Observa, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E mais uma vez, é comum nós lermos esses relatos com os olhares afetivos e românticos, mas não é isso não. Muitas dessas famílias obtiveram os seus bens passado por gerações. Pessoas que conseguiam as suas propriedades herdadas dos pais que herdaram dos pais. E durante a perseguição, eles abriram mão de tudo, porque eles julgaram o evangelho mais valioso do que qualquer outra coisa. Foram espoliados. Mas eles não ficaram com murmúrio ou cabisbaixo. Eles entendiam o valor daquilo que eles estavam sendo sacrificados. Eles viviam dessa forma devido ao compromisso e à responsabilidade que eles tinham de cuidar uns dos outros, mais do que o seu conforto e do que a sua comodidade. Então, nesse âmbito, irmãos, qual é o grande vilão da comunhão cristã? O egoísmo. A cultura egoísta que gera o individualismo. Esse é o grande vilão. Nesse livro que eu escrevi, ele tem um catecismo dos dons e na pergunta 23 diz assim: qual é o impacto do individualismo na igreja local? A resposta: o individualismo nega a comunhão dos santos, esfria a mutualidade e impede a edificação do corpo. Esse individualismo mata. Então, a fé que não se expressa no serviço do corpo, ela é no mínimo doente. Eu não sinto o desejo de estar com os santos, sabe? Como é que você faz parte de um corpo? Você diz, né? Eu sou crente, eu faço parte de um corpo, e você não tem desejo de fazer parte do corpo, de viver próximo ao corpo, de mudar a sua vida. Você mudou. Quando você não era crente, você vivia com outras amizades, com outros relacionamentos, com outros projetos, com outros sonhos. Por quê? Porque você tinha em comum com os ímpios. Você seguia os mesmos objetivos, os mesmos projetos, os mesmos sonhos, valorizava as mesmas coisas, mas você foi assaltado pela salvação. O Espírito Santo mudou a sua vida, fez você morrer para si mesmo e nascer com Cristo. E tudo mudou. Você quer viver próximo daqueles que têm os mesmos projetos de você, aqueles com quem você herdará a eternidade. Os santos. É natural essa reflexão.
É simples essa reflexão, porque nós temos tudo em comum. O mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Redentor, a mesma esperança. Fomos banhados pelo mesmo sangue de Cristo Jesus, então é comum, é natural isso para a gente. O grande problema é que nós vivemos um tipo de fé cristã hoje que não é assim. Não é. Nós vamos domingo à igreja e pronto, acabou. Nós somos pessoas reservadas, nós somos individualistas, isso não é problema. Eu não quero que as pessoas se intrometam com a minha vida, eu não quero que as pessoas entrem na minha vida, eu não quero que as pessoas saibam da minha vida. Isso não é ser crente. Não é. Você tem que fazer parte de uma igreja em que as pessoas conhecerão a sua vida, mas não serão fofoqueiras. As pessoas edificarão a sua vida sem serem invasivas negativamente. Você tem que fazer parte de uma igreja onde as pessoas conhecerão as suas maiores dificuldades e orarão por você, não lhe julgarão. Mas eu sei que essa é uma realidade muito difícil nos nossos dias. Muito, muito difícil. Talvez por isso as pessoas tendem a se fechar tanto, ao invés de experimentar aquilo que nos custará a vida de fato, edificar uma comunidade saudável, onde é possível sim experimentar aquilo que Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 descreve. Exigirá a nossa vida para isso, porque exigiu a deles também. Agora, se nós não estamos dispostos a nos despir dessa vida, então nós a perderemos, como diz o Senhor Jesus nos evangelhos. Nós a perderemos. Não é assim? Sabe o que ele quer dizer? Você não deixará a sua vida para me seguir. E você entenderá que conquistará o mundo. Concursos, bens, empresas, sonhos, viagem. Mas no final das contas, lá no último suspiro, você vai entender que você, na verdade, perdeu a sua vida. E seguir a Cristo é o contrário. Nós perdemos a nossa vida para nós mesmos. Existem prazeres que os crentes nunca terão, irmãos. Existem filmes e séries que os crentes nunca assistirão. Existem postagens em redes sociais que os crentes nunca postarão. Existem viagens que nós nunca faremos. Existem bens que nós nunca teremos. E parecerá por muitos momentos que nós estamos perdendo a nossa vida. Mas lá no final, onde não será o último suspiro, nós perceberemos que aí sim nós ganhamos a vida de fato. Mas precisa chegar lá para entender isso. Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Somente esses. Para a gente concluir, versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Observa que essa unidade, essa simplicidade, ela funcionava como um imã. Ela simplesmente... Aqui é a evangelização, vocês percebem? A evangelização era viver a simplicidade da igreja. Como vocês podem ser tão felizes se vocês não têm tudo que o mundo diz que vocês precisam ter? Como é que vocês podem amar pessoas tão más, imperfeitas? O grande instrumento de evangelização no primeiro século era justamente o fato dos cristãos acolherem os órfãos e as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência. Os gregos romanos simplesmente não entendiam porque as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência não eram produtivas. Eram crianças que se tornariam pessoas que só dariam custos. Precisaria de cuidados especiais. Então, naquele tempo, não tinha um romantismo do século XIX, século XX, que fez nós olharmos a sociedade de outra forma. As crianças eram jogadas no meio da rua mesmo e legadas ao esquecimento. Quem é que adotava essas crianças? Os cristãos. Os cristãos acolhiam essas crianças. Cuidavam dessas crianças. Os gregos e romanos simplesmente não entendiam. Eles já não têm quase nada. E ainda divide com aqueles que são mais miseráveis ainda.
Como? Como alguém pode ser tão feliz mesmo não tendo nada? Como, irmãos? Porque a nossa riqueza não reside nesse mundo. Nós ajuntamos tesouros em outro mundo. Lá o ladrão não rouba, a traça, a ferrugem não corrói. Não é? É lá. Aqui parece que nós somos os mais miseráveis e infelizes. Pessoas retrógradas, antiquadas. Olha a roupa dele, olha a roupa dela. Por que não mostra os seus glúteos? Por que não mostra o seu bumbum? Por que não mostra o seu decote? Cadê o seu corpo? Parece chato. Parece. Só parece. Só parece. Só parece. A gente não precisa de aceitação de ninguém para ser feliz, porque a gente entende a nossa identidade, sabe? A nossa identidade não é imposta por ninguém. Nós sabemos quem nós somos. A nossa autoestima não é se olhar no espelho e ver um corpo bonito ou pessoas que venceram na vida profissionalmente. A nossa autoestima se chama Cristo Jesus. Ela é a nossa autoestima. Ele é a nossa autoestima. Cristo. Cristo. Nós olhamos para Ele e nós vemos que Ele nos banhou de toda enfermidade, de toda maldade, de toda condenação. A comunhão cristã, portanto, é parte inseparável da nova vida. Inseparável. Assim como todo cristão é inseparável de Cristo Jesus. Caso contrário, a nossa percepção da igreja é reduzida a uma mera instituição terapêutica. Eu me lembro quando eu estava em Fortaleza, morando em Fortaleza ainda, nós tínhamos saído da igreja que nós estávamos, onde nós nascemos espiritualmente. Foi uma igreja que nos abençoou de forma grandiosa, mas infelizmente começou a seguir caminhos que se afastava das Sagradas Escrituras e se aproximava dos compromissos desse mundo. E nós deixamos essa igreja, uma cidade da época de mais de 2 milhões de habitantes, e nós tivemos muita dificuldade de encontrar uma igreja saudável de fato, muita dificuldade mesmo. Chegou um ponto que nós considerávamos que nós estávamos errados mesmo e nós tínhamos que ceder a esses compromissos. Nós choramos lá em casa várias vezes por não encontrar uma igreja mais próxima das Sagradas Escrituras. E eu me lembro que em determinado momento alguém me indicou uma igreja, era uma igreja batista, nós fomos visitar aquela igreja e nós chegamos mais cedo e enquanto nós estávamos esperando, uma visitante também apareceu e disse assim, vocês vieram para o culto aqui? Nós viemos para o culto. Olha, eu gosto tanto de vir o culto aos domingos, porque eu fico completamente motivada para viver durante toda a semana. Isso não é igreja, irmãos. Os louvores tocam, parece que o pregador é um pouco eloquente às vezes e atinge os nossos sentimentos, massageia o nosso ego, mas isso é um lugar de terapia, é uma instituição emocional, não é a igreja. O compromisso da igreja não é com os nossos sentimentos, o nosso bem-estar, a nossa autoestima. Então a gente precisa entender de fato o que é a igreja, o que é a comunhão cristã. A comunhão ela consiste em um convívio intencional que transcende essa presente era. É o compromisso que eu tenho com você de dizer assim, nós vamos chegar lá juntos. Nós vamos chegar lá juntos. Eu não vou soltar a sua mão. Você pode ficar com raiva de mim, você pode ficar zangado comigo, mas nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus juntos, juntos. Isso é igreja. Isso é pacto. Isso é aliança. Isso é intencionalidade de edificar Cristo no meu irmão, no seu irmão, nessa pessoa que está do seu lado. É isso. Não é por causa dela, não. É porque foi Cristo que uniu você a ela. E você nem tem poder, nem autoridade, nem possibilidade de separar-se dessa pessoa. A não ser que você repute que essa pessoa não é cristã. Não nasceu de novo. Mas existe uma lacuna absurdamente grande para que isso aconteça. Então compreenda, não há em nós mesmos poder ou carisma suficiente para desfrutar desse tipo de relacionamento simplesmente porque
esse relacionamento ele é uma antecipação, ainda que imperfeita, daquilo que nós desfrutaremos plenamente da eternidade. Nós compartilharemos da eternidade. Mas o Senhor nos deu a graça de desfrutar disso aqui, agora. Esse amor e essa unidade. E a única forma de realmente desfrutarmos dessa comunhão aqui é pelo exercício daquilo que o Senhor nos confiou. A edificação mútua. Compartilhamento dos nossos dons. Então entenda, em uma igreja saudável, a comunhão ativa e intencional não é uma obrigação. É tão somente uma realidade natural daqueles cujo maior anseio é desfrutar de um relacionamento celestial. Só isso. Não existe uma obrigação. É o desfrute de um relacionamento que ecoa na eternidade. A comunhão, portanto, é a nutrição dos santos por meio de relacionamentos que glorificam o Deus Trino. Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nosso Senhor, obrigado por nos pastorear, ó Deus. Obrigado por nos instruir, apesar de nós mesmos. Obrigado por nos amar, apesar de nós mesmos. Obrigado por nos conceder a graça, ó Deus, de desfrutar da unidade e na comunhão dos santos, mesmo desse lado da eternidade, com tantas falhas, pecados e deficiências. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar essa peregrinação, nos sacrificando e renunciando a nós mesmos para o bem do outro, para a edificação da igreja, em nome de Jesus.